Os gritos cortam a noite. Mães desesperadas tentam esconder seus filhos, mas os soldados avançam sem piedade. O aço das espadas brilha sob a luz da lua. O choro inocente se mistura ao som das águas do Nilo. Águas que deveriam trazer vida, mas agora se tornam um cemitério. O Egito era a nação mais poderosa do mundo antigo. Palácios de ouro, templos colossais, um exército invencível. Mas por trás dessa grandiosidade, havia quem gemesse sob o peso da escravidão. Os hebreus trabalhavam sem descanso, chicoteados como animais, forçados a erguer monumentos para um rei que não os via como homens, mas como meros instrumentos de sua glória. O faraó temia o crescimento desse povo. Ele viu sua força aumentar, suas famílias se multiplicarem, e no coração de um homem que se achava um deus, o medo se transformou em crueldade. Todo menino hebreu que nascer, ao rio. E assim começou o massacre. Casas foram invadidas, berços revirados, pais impotentes assistiam ao horror enquanto seus filhos eram arrancados de seus braços. Mas em meio a essa escuridão, havia uma mulher que se recusava a aceitar esse destino. Seu nome era Joquebede. Por 3 meses, ela escondeu seu bebê. Cada choro abafado, cada passo cuidadoso, cada noite sem sono. Tudo para protegê-lo. Sabia que não poderia escondê-lo para sempre. O perigo estava cada vez mais perto. Então, em um ato de fé e desespero, Joquebede preparou um pequeno cesto de junco, selando-o com betume e piche para que flutuasse sobre as águas. Com as mãos tremendo, colocou o bebê dentro e, com lágrimas escorrendo pelo rosto, empurrou o cesto rio abaixo. Senhor, cuida dele. Leva-o para onde os homens não podem tocá-lo. O rio que devorava tantas vidas agora carregava um destino que mudaria a história para sempre. Naquele mesmo dia, a filha do faraó se banhava no Nilo. Seus olhos se fixaram em algo boiando entre os juncos. Curiosa, ela se aproximou e, ao abrir o cesto, viu o bebê. Seus olhos inocentes e brilhantes pareciam carregados de um propósito maior. É um bebê. A princesa sabia que ele era hebreu, um filho da escravidão, mas naquele momento nada importava. Eu o criarei como meu próprio filho. Seu nome será Moisés, pois das águas o tirei. O menino condenado à morte foi adotado na casa de seus inimigos. Cresceria nos corredores dourados do palácio, sem imaginar que um dia voltaria para libertar o povo ao qual pertencia. Os anos passaram. Moisés cresceu como príncipe do Egito. Vestia linho fino, aprendia com os maiores mestres e manejava espadas com destreza. Mas algo dentro dele não se encaixava. Um dia, enquanto caminhava pelas obras do faraó, Moisés viu um egípcio chicoteando brutalmente um escravo hebreu. O som do couro rasgando a pele misturava-se aos gemidos de dor. Moisés sentiu o sangue ferver. Aquele homem era como ele. Num impulso, avançou e golpeou o capataz egípcio. Quando se deu conta, o homem estava morto. Na manhã seguinte, Moisés ouviu murmúrios entre os escravos. E agora? Moisés vai nos matar também? Ele fora descoberto e logo o faraó saberia. Sem escolha, fugiu para o deserto. Correu para longe de tudo o que conhecia, sem saber para onde iria. Dias se tornaram semanas. Ele vagava sem força, sem esperança, até que finalmente encontrou abrigo em Midian, onde foi acolhido por Jetro, um sacerdote do deserto. Ali, Moisés encontrou paz, casou-se e teve filhos. O Egito parecia um passado distante, mas Deus não havia terminado com ele. Uma tarde, enquanto pastoreava o rebanho, algo chamou sua atenção. Entre as rochas, uma sarça ardia em chamas, mas não se consumia. Ele se aproximou intrigado, e então uma voz ecoou do meio do fogo. Moisés, Moisés, ele respondeu, eis aqui. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar onde você está é santo. Era Deus. Tenho visto a aflição do meu povo, tenho ouvido seu clamor. Agora vá ao Egito e liberte-os. Moisés hesitou. Ele era apenas um pastor. Como poderia desafiar um rei? Senhor, quem sou eu para libertar Israel? Eu estarei com você. Moisés voltou ao Egito, entrou no palácio que um dia foi seu lar e encarou o faraó.
Assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir. O faraó riu. Quem é esse Deus para que eu o obedeça? Então Deus mostrou seu poder. O Nilo se tornou sangue. Enxames de moscas cobriram a terra. Rãs saíram dos rios. Gafanhotos devoraram as colheitas. Mas o faraó permaneceu firme até a última praga. Naquela noite, o anjo da morte passou pelo Egito. O primogênito de cada casa morreu, até mesmo o filho do faraó. Ele caiu de joelhos, vencido. Vão embora, levem tudo, nunca mais voltem. Israel partiu, mas ao longe, o som de cavalos galopando se aproximava. O faraó mudara de ideia. Diante deles, o Mar Vermelho. Atrás, o exército egípcio. O povo clamava, aterrorizado, mas Moisés ergueu o cajado. Não temam, o Senhor lutará por vocês. O vento soprou, as águas se dividiram. Israel atravessou em terra seca. Os egípcios tentaram seguir, mas quando estavam no meio do mar, Moisés baixou o cajado. As águas caíram e o exército mais poderoso do mundo desapareceu sob as ondas. A escravidão havia ficado para trás. Moisés conduziu Israel pelo deserto até o Monte Sinai. Deus fez aliança com o seu povo e entregou os 10 mandamentos. Mas os hebreus se rebelaram. Fizeram um bezerro de ouro. Deus quis destruí-los, mas Moisés intercedeu. Senhor, perdoa-os. E Deus os perdoou. Anos depois, Moisés contemplou a terra prometida do alto do Monte Nebo, mas sabia que não entraria ali. Ali, em paz, ele descansou. Seu nome jamais foi esquecido, porque Deus não escolhe os mais fortes, ele fortalece os escolhidos. A história de Moisés não termina com sua morte. Seu legado atravessou séculos, atravessou reinos, atravessou civilizações. O outrora condenado príncipe que fugiu do próprio lar, o pastor que hesitou diante do chamado, tornou-se o homem que desafiou um império e viu a glória de Deus como poucos na história da humanidade. Ele não era perfeito, cometeu erros, teve medo, falhou muitas vezes. Mas Deus não escolhe os perfeitos, Ele escolhe os dispostos. Moisés obedeceu, creu, confiou, mesmo quando tudo parecia impossível. E é por isso que sua história não ficou no passado. Moisés vive na fé daqueles que ousam acreditar, na coragem daqueles que enfrentam seus medos, no coração daqueles que compreendem que não são suas habilidades que importam, mas o Deus que os capacita. E hoje essa história pode falar diretamente com você. Talvez você se sinta pequeno, incapaz, preso a um passado de erros ou dúvidas. Talvez você já tenha tentado fugir do seu chamado, assim como Moisés fugiu. Mas Deus ainda chama, Ele ainda fala, Ele ainda abre mares e escreve histórias através de pessoas comuns. E a pergunta que fica é: você está pronto para ouvir? Deus tem planos para a sua vida. E quando Ele chama, Ele mesmo abre os caminhos, fortalece os fracos, capacita os escolhidos. Se essa história falou com você, não deixe que essa mensagem pare por aqui. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Minutos Sagrados e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. E tem mais, na tela agora estão outros vídeos que vão edificar sua fé. Clique e continue essa jornada. Que Deus abençoe sua vida e nos vemos no próximo vídeo.